Queridos, eu gostaria de compartilhar uma canção com vocês. Vocês se importam? Posso cantar com vocês? Posso? Ah, então tá bom. Obrigado. Eu já escrevi algumas canções, mas no final do ano passado, eu escrevi uma que eu acredito que ela veio como um presente de Deus. Não apenas para mim, mas um presente de Deus para que, por onde eu passasse, junto com a igreja, porque a igreja é muito mais do que a placa, a igreja de Cristo, por onde quer que eu passasse, eu pudesse adorar ao Senhor com a igreja, com essa canção. Então, o nome dela é Hosana, eles vão passar a letra aqui pra gente. Ela é bem fácil, você pode cantar comigo. Precioso amor me libertou, não há outro amor igual ao teu. Precioso sangue derramado por amor, purifica, traz a vida ao pobre pecador. Nós exaltamos o Rei Jesus, nosso Salvador. Engrandecemos o Rei Jesus para sempre e sempre. Não está morto, ele já venceu a morte, sim, vivo está. Hosana, Hosana, amém. É uma canção muito fácil, não é, queridos? Vamos cantar mais uma vez? Agora vamos? Precioso amor me libertou, não há outro amor igual ao teu. Precioso sangue, precioso sangue derramado por amor, purifica, traz a vida ao pobre pecador. Nós exaltamos o Rei Jesus, nosso Salvador. Engrandecemos o Rei Jesus para sempre e sempre. Não está morto, ele já venceu
a morte, sim, vivo está. Hosana, Hosana, não está morto, ele já venceu a morte, sim, vivo está. Hosana, Hosana. Podemos cantar mais uma vez? Não está? Não está morto, ele já venceu a morte, sim, vivo está. Hosana, Hosana, amém. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te louvamos pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Te louvamos pela oportunidade de podermos juntos meditar na tua palavra e saber que o Senhor falará conosco mais uma vez. Pai, por isso eu te peço humildemente, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra nos nossos corações. Que nós possamos ter as nossas mentes iluminadas, entender o que o Senhor quer nos dizer, mas não apenas entender, que possamos ter o nosso coração aquecido, para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer de nós. No nome de Jesus, nós louvamos por essa tão rica oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Antes de eu ler o texto e nós juntos meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de passar um vídeo. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que esse vídeo está mostrando e o que ele está dizendo. Alright, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You wouldn't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. You go. I still can't believe you give this child French. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Pode cortar. Bom, esse vídeo fala sobre uma coisa que provavelmente nós já ouvimos muito, sobre os hábitos alimentares que nós devemos ter, o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer. Mas vocês concordam que mesmo sabendo o que nós deveríamos comer, muitas vezes nós comemos o que nós não deveríamos comer? Quem gosta de Coca-Cola aqui? Poucas pessoas? Uau! Quem gosta de cheeseburger? Quem gosta de pizza? Batata frita? Tudo isso é muito saudável para nós, não é mesmo? Para o nosso corpo faz muito bem. Agora, quem gosta de suco de couve? Agora está na moda. Tem algumas pessoas que gostam de tomar suco de couve com cenoura e tudo mais. Quem gosta de comer brócolis? Olha,
Que bom. Mas mesmo sabendo que a batata frita, a Coca-Cola, a pizza, elas fazem mal, nós continuamos comendo. E algumas pessoas têm muitos problemas de saúde por se alimentarem da forma errada. E não é por falta de informação. Na cidade onde vivemos, principalmente aqui no local onde estamos, não é por falta de informação. A pessoa sabe o que é bom e o que é ruim, mas ela opta pelo que faz mal para a saúde dela. Da mesma forma, em todas as áreas da nossa vida, na nossa administração financeira, no nosso cuidado com a família, nós ouvimos muitas palestras, ouvimos muitas pessoas falando sobre diversos assuntos, como deveríamos agir. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, agimos como não deveríamos agir. Da mesma forma, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Todos os domingos, você vem para esse lugar, você ouve a palavra, na sua casa você lê a Bíblia, mas vocês concordam que, por diversas vezes, nós não fazemos o que nós deveríamos fazer? Nós até sabíamos o que deveríamos fazer, mas agimos de uma forma diferente. E isso, da mesma forma que as comidas são prejudiciais para a nossa saúde física, quando nós sabemos como devemos levar a nossa vida cristã, mas não levamos, isso faz mal para o nosso espírito, faz mal para a nossa caminhada com Deus. E nós podemos até pensar que estamos próximos de Deus porque estamos vindo para a igreja, porque estamos cantando músicas, porque estamos dando dízimos e ofertas, quando na verdade estamos completamente distantes de Deus. Porque nós não estamos pegando aquilo que ouvimos e levando para a nossa vida. Um espírito saudável, ele vem assim como consequência de uma vida cristã ativa. E esse é o nosso desafio. Amém? O texto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje se encontra em Gálatas. Se você tiver a sua Bíblia, abra ela comigo em Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Gálatas 6, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Se você não tem uma Bíblia, não trouxe uma Bíblia, eu gostaria de convidar você a prestar bastante atenção na minha leitura, ok? Diz assim, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A carta aos Gálatas, ela é escrita por um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve uma carta com endereço para algumas igrejas que estavam passando por algumas situações que não são muito diferentes das situações que a igreja brasileira hoje está passando. Quais eram elas? Paulo, na sua carta, ele combate sobre alguns agitadores, ele fala sobre alguns agitadores que estavam trazendo ensinos estranhos, ensinos diferentes, práticas muito distantes do que seria o verdadeiro cristianismo, e isso estava conduzindo a igreja à perdição. Então o apóstolo Paulo, ele está falando para uma igreja que está em perigo. Nós estamos em perigo, porque nós ouvimos muitos palestrantes, ouvimos muitos pregadores, mas se não tivermos a sensibilidade de buscar na palavra de Deus o que eles estão dizendo, facilmente podemos ser enganados. Vocês concordam com isso? Você pode ser enganado se você não meditar na palavra de Deus. Por isso que é bom sempre, tudo o que ouvimos, pegarmos na palavra de Deus e falarmos, será que isso é isso mesmo? Ou será que isso é da cabeça dessa pessoa? Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para alertar a igreja. E não apenas para alertar, ele também começa a dar algumas diretrizes para que a igreja possa, assim, acordar de uma espécie de, assim, adormecimento e possa caminhar para a direção certa, caminhar para a direção que Cristo quer que a sua igreja seja conduzida. E queridos, quando nós lemos a Bíblia, é muito importante nós lermos ela com atenção.
Lucas, como assim? É importante ler a Bíblia com atenção? Eu leio com atenção, mas normalmente nós não lemos com atenção devida, com o cuidado devido. Por isso que nós vemos na palavra de Deus, por diversas vezes sendo dito, medite nessa palavra, porque ler é uma coisa, meditar é outra. Meditar é pegar o texto para ler, refletir, pensar sobre o que esse texto está falando, esta palavra que está colocada aqui, qual é o significado dela. Isso é importante nós fazermos. Isso nos conduz a entender a real vontade de Deus. E nós vemos nesse texto o apóstolo Paulo dizendo: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Por que o apóstolo Paulo fala que de Deus não se zomba? Nós nunca zombamos de Deus. O nosso objetivo não é zombar de Deus. Mas você já parou para entender o significado da palavra zombar? Zombar, às vezes nós pensamos que é apenas caçoar, falar mal, falar de uma forma irônica. Mas a palavra zombar, nós podemos zombar de uma pessoa com as nossas atitudes. Zombar significa desprezo, e nós podemos desprezar com as nossas atitudes. Então o apóstolo Paulo fala: olha, fiquem espertos, de Deus não se zomba, de Deus não se tira sarro, de Deus não deixa assim, não se vira as costas. Por quê? Tudo o que o homem semear, ele também vai colher. Isso me lembra uma história de 2 homens, agricultores, que eles recebiam as sementes para fazer a sua plantação do mesmo lugar. Eles eram vizinhos, tinham as suas terras uma do lado da outra, e nesse trabalho deles, eles esperavam chegar as sementes. E um certo dia, as sementes chegaram, e eles pegaram os seus cestos e foram abastecer os seus cestos para fazer a plantação. O primeiro homem, ele pegou o cesto, encheu o cesto com todas as sementes e começou a distribuir na sua plantação. E começou a plantar, sem filtrar nada. Pegou exatamente tudo e foi plantando. O segundo homem, ele agiu de uma forma diferente. Ele pegou o seu cesto, encheu com as sementes, sentou e começou a selecionar as sementes que ele ia plantar na sua terra. Enquanto o segundo homem estava fazendo essa seleção, estava filtrando as sementes para ver quais eram boas para a sua terra, o primeiro olhou para ele e disse: por que você está fazendo isso? Isso é perca de tempo, você não precisa fazer tudo isso. Tem algumas que não são muito boas, eu confesso, eu concordo que tem algumas sementes que não são muito boas, mas no final isso não vai interferir. Temos muitos mais sementes boas do que sementes ruins. Mas o segundo homem, ele não deu atenção para o primeiro e continuou o seu trabalho de uma forma muito delicada, assim, vendo: essa é uma semente boa, essa é uma semente ruim, isso aqui é coisa boa, isso aqui é coisa ruim. O tempo foi passando e quando foi chegando próximo da colheita, o primeiro homem começou a entrar em desespero, porque tudo que ele havia plantado não estava crescendo. Crescia um pouco e morria, crescia um pouco e já morria. Em compensação, o segundo via a sua plantação cada vez mais crescendo, até que chegou a hora da colheita. E na hora da colheita, o primeiro homem, ele olhou para a sua colheita e falou: eu não tenho nada para colher. E o segundo homem tinha muitas coisas para colher, muitas coisas boas. O primeiro colheu a fome, colheu a miséria, e o segundo colheu a prosperidade, colheu aquilo que ele tinha plantado. Então o primeiro homem foi falar com o segundo e disse: por que isso aconteceu com você? Por que comigo eu tive morte, eu tive destruição, eu tive fome, tive miséria, e com você as coisas aconteceram tão bem, você está aí próspero? O segundo homem olhou bem no fundo dos olhos do primeiro e falou: olha, você tinha sementes boas e sementes ruins na sua mão. Você não sabia, mas as sementes ruins, elas trouxeram destruição para as boas. Elas causaram a morte. E por isso você está vivendo na miséria. Então, o que nós plantamos, nós semeamos. O que isso tem a ver comigo, Lucas? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar ao ponto de que todos nós somos, de certa forma, iguais. Você tem ao seu lado um ser humano, certo? Alguns olharam com uma cara como se do lado não tivesse um ser humano. O que tem do seu lado? Mas normalmente é um ser humano, com limitações, com talentos, com coisas boas, com diferentes situações econômicas, mas um ser humano, com carências que qualquer pessoa tem. E na nossa vida,
várias sementes são disponibilizadas para todos. Sementes boas e sementes ruins. Na nossa jornada, na nossa caminhada de fé, na nossa vida, sementes boas e sementes ruins vão ser colocadas à nossa disposição. Lucas, o que são as sementes boas e o que são as sementes ruins? O que você lê, o que você ouve, o que você fala, o que você assiste. Por quê? Tudo o que nós lemos, tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós vemos, de certa forma, está influenciando as nossas vidas. São informações que são jogadas aqui e são, assim, sendo regadas aos poucos, e elas podem trazer vida, elas podem trazer prosperidade, ou elas podem trazer destruição. Lucas, você está querendo chegar aonde agora? Você está falando que nós temos carências, que nós temos sementes que são colocadas nas nossas mentes, e o que nós devemos fazer? Eu quero te incentivar hoje a começar a filtrar melhor tudo o que você deixa entrar na sua vida. Tudo o que você lê, tudo o que você ouve, tudo o que você assiste. Porque quando nós estamos nessas fontes de entretenimento, quando nós estamos vivendo neste mundo e tantas coisas são colocadas à nossa disposição, nós não podemos trabalhar as consequências disso. É difícil porque um plantador, um agricultor, ele sabe que ele pode cuidar da semente e ele também pode cuidar assim no processo que ela está crescendo. Mas quem dá o crescimento, ele pode ter influência sobre isso? De uma forma natural? Hoje talvez sim com a tecnologia, mas de uma forma natural ele não consegue definir a consequência daquilo. Da mesma forma conosco, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos deixando entrar na nossa vida. Nós precisamos aprender a filtrar um pouco melhor. E queridos, esse é um desafio muito grande para a nossa geração. É um desafio muito grande para a igreja, porque nós vivemos um tempo que é conhecido como a pós-modernidade, que ele é definido como, assim, um tempo onde não existem verdades absolutas. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua certeza de alguma coisa. E a igreja precisa estar atenta porque a palavra de Deus continua sendo uma verdade absoluta. Vocês concordam com isso? Amém. Alguns concordam. Que bom. Ufa. Isso deixa um pouco mais motivado. Mas nós precisamos estar atentos a isso porque a Bíblia é uma verdade absoluta. E tudo o que é oferecido para nós, nós precisamos aprender a filtrar e falar: isso é bom e isso é ruim. Porque se nós ficarmos, isso é bom, isso aqui é ruim, mas não tem problema. É como nós vimos no vídeo. Não tinha problema comer batata frita quando era criança, quando era um bebê. Não tinha problema comer um monte de guloseimas. Não tinha problema. Numa bola de neve, o que aconteceu no final? O rapaz estava infartando, estava no hospital. Mas, seguindo o texto, o apóstolo ele fala sobre dois tipos de semente. O primeiro é a semente da carne, certo? Vocês podem acompanhar comigo no versículo 8? Diz assim a parte A do versículo: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O que é semear para a nossa carne? Antes de nós nos convertermos, antes mesmo de nós nascermos, no princípio de todas as coisas, o homem pecou. Adão e Eva. Eva pecou, Adão pecou. E o pecado, ele entrou de uma forma tão grande no mundo, em que a humanidade não teve mais escolha. Fazia parte praticamente do seu DNA. Fazia parte da sua vida. Então todos nós somos pecadores. E o pecado que habita em nós temos uma certa inclinação para satisfazer alguns desejos humanos. E esses desejos humanos, muitas vezes, eles não têm limites. Nós vivemos tempos onde as pessoas, elas não medem esforços para subir na sua carreira. Concordam com isso? Se precisar pisar em um, pisar em outro, para eu me satisfazer, para eu ter a minha satisfação, eu vou fazer isso. Nós temos casamentos destruídos, por quê? Porque o homem ou a mulher, eles querem satisfazer apenas os seus desejos e eles não encontram mais a sua satisfação no seu cônjuge e eles optam por buscar em outros lugares. Casamentos destruídos, famílias destruídas, uma sociedade destruída, que vai recebendo todas as sementes, todos os pensamentos de coisas que não agradam a Deus e começam a tornar isso como coisas normais. Quem aqui gosta de assistir novela? Essa é uma pergunta que ninguém faz. Ninguém levanta a mão na igreja, mas quem assiste novela? Pode levantar a mão. Levanta a mão, não tem problema. Levante a mão. Quem assiste novela?
Ai, ai, ai. Quando eu faço essa pergunta nas igrejas, no primeiro momento, todo mundo fica quieto, porque ninguém vai admitir isso, todo mundo fica congelado. Daí começa um burburinho, daí de repente está todo mundo rindo e algumas pessoas levantam a mão. Mas afinal, qual é o problema de assistir uma novela? É uma fonte de entretenimento, certo? Qual é o real problema de nós assistirmos uma novela? Ela falou, é o conteúdo. É o conteúdo. O conteúdo que é apresentado para nós de uma forma muito gostosa, de uma forma muito bonita, de uma forma assim, isso não tem problema, né? É tão bonito, na história ficou tão lindo. Olha, ele abandonou a esposa e foi ficar com a amante, foi para algumas ilhas, e olha que lindo, o final feliz. Olha, ele pisou nesse, pisou naquele, mas no final ele se deu bem. Que legal, eu queria me dar bem como essa pessoa. As coisas são apresentadas para nós, as sementes são apresentadas para nós de uma forma muito agradável. Eu vi uma vez um pastor comentando que é muito tola a pessoa que imagina que as coisas ruins vão aparecer com um chifre, um rabo, um tridente, falando, vou te conduzir para o inferno, vou te matar. Isso é uma ilusão muito grande, não vai acontecer dessa forma. Mas o problema está só na novela? Porque nós temos uma geração hoje que assiste muitos seriados. O seriado é quase uma novela, que também tem um certo conteúdo. Mas esse conteúdo, ele é positivo ou ele é negativo para o meu espírito? Porque a partir do momento que ele apenas satisfaz os desejos da minha carne, eu estou plantando sementes da carne na minha vida. E essas sementes, com o passar do tempo, elas se transformam em frutos. E esses frutos, eles trazem destruição. Eu acredito que uma grande parte dos irmãos já plantou um feijão no copo de plástico. Ou seu filho já fez isso. E fica esperando crescer para dar um fruto, para falar, olha que legal, eu plantei isso. Agora pense que você está plantando muitas coisas na sua cabeça. Se você começa a gerar frutos que te afastam de Deus, frutos que apenas alimentam seus desejos carnais, você precisa ficar muito atento, porque alguma coisa de errada está acontecendo. E para que nós possamos filtrar isso, é bom nós entendermos também o outro tipo de semente. E qual é o outro tipo de semente que o apóstolo Paulo fala? Vamos lá, versículo 8, na parte B. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ao contrário das sementes do mundo, as sementes que trazem destruição, as sementes carnais, as sementes do Espírito, elas nos conduzem para a vida eterna. E uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei brilhante. Quem aqui conhece um escritor chamado Francis Chan? Vale a pena ler o livro dele, Louco Amor, vale muito a pena. E ele falando assim numa palestra para jovens, ele pegou uma corda muito grande, uma corda muito grande. E essa corda ela era branca e tinha um trechinho que era vermelha. Ele pegou esse trechinho vermelho e falou, olha, vocês estão vendo essa corda? Quem tem imaginação? Vocês estão vendo essa corda? Sim, sim. Aqui está vermelho e ali está branco. E o branco é infinito. Ele trata assim, isso aqui é a nossa vida. A vida e a vida eterna. Vocês estão vendo esse trechinho vermelho? É o tempo que nós passamos na Terra. É o tempo em que as nossas decisões, elas vão determinar toda a nossa eternidade. Uma pessoa normal, ela vai viver com muita saúde até os 100 anos. Tudo bem? Se ela viver até os 100 anos, ela viveu bastante, né? Viveu muito bem. Agora, o que são 100 anos perto da eternidade? Nada. Absolutamente nada. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando, olha, quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, como nós podemos alimentar o nosso espírito? Porque senão, Lucas, o que você está propondo? Que nós não saímos de casa? Que nós fiquemos dentro da igreja, assim, vivendo uma vida totalmente alienada? Não, porque nem tudo
é ruim. Nem tudo traz destruição, queridos. Mas nós precisamos dar uma atenção especial para as sementes que vão trazer vida e vão nos conduzir à vida eterna. E ao contrário das sementes que são aquelas que vão satisfazer os desejos da nossa carne, as sementes espirituais são as sementes que vão agradar o coração do nosso Pai. São as sementes do Espírito que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós aprendemos no convívio com a igreja. Nós aprendemos na nossa vida de oração. Obedecendo o Espírito, nós estamos semeando em nossa vida coisas boas que vão nos conduzir à vida eterna. Agora, vocês se recordam que eu falei que você planta e depois que essa planta ela cresce, ela gera frutos. Esses frutos nós precisamos acordar como igreja, porque infelizmente esses frutos eles estão na nossa realidade. E infelizmente a maior parte dos frutos, eles não são os frutos do Espírito, eles são os frutos da carne. Lucas, quais são esses frutos da carne? Onde começa a situação desse homem, que é um reprise assim? Ela começa onde? Quando ele nasce. E a mãe dele começa a dar o quê? Só para ele ficar quieto. Então, eu gostaria de dar um recado para você, pai. Pai, você tem uma responsabilidade muito grande para com seus filhos. Você precisa aprender a filtrar o que está entrando na sua casa. Você precisa assistir os desenhos dos seus filhos e ver se isso é bom ou se isso não é bom. E não optar por algumas coisas apenas só para ele ficar quieto, que é a situação. Só para ele ficar quieto eu vou deixar ele fazendo isso, eu vou deixar ele fazendo aquilo. Opa, peraí, o que os meus filhos estão assistindo? Pais de adolescentes, o que eles estão assistindo? O que eles estão ouvindo? Quanto tempo eles gastam na internet? Isso é uma coisa que os pais precisam ficar atentos. Porque quando crianças, quem faz essa seleção de sementes são os pais. E o que você produzir no seu filho, o que você deixar entrar na vida do seu filho quando pequeno, conforme ele for crescendo, ele vai começar a gerar os frutos daquilo que foi plantado quando ele era pequeno. Esposas, estejam atentas aos seus maridos. Fique atento à vida dele. Lucas, agora você está pegando pesado. As mulheres vão ficar, minha mulher vai ficar na minha cola. Agora a coisa vai ficar estreita. Mas da mesma forma, maridos, cuidem das suas esposas. Com relação ao que elas estão vendo, o que elas estão assistindo, quais são os desejos que elas têm. Nós precisamos filtrar melhor isso, porque as consequências são grandes e nós estamos vendo essas consequências na nossa sociedade hoje. A igreja não pode se conformar com isso. E não é apenas aqui na igreja. Você passa mais tempo na igreja ou na sua vida cotidiana? Você recebe mais sementes aqui ou lá fora? Aqui não. Lá fora. Você passa, segunda-feira você está lá no trabalho, na faculdade, você está recebendo muita informação. Se você não aprender a falar não e filtrar as coisas, você vai ser, as sementes boas elas vão acabar sendo consumidas assim, de uma forma muito grande. O maior tempo que nós passamos é fora da igreja. E é lá que nós precisamos ficar atentos, porque é lá que nós começamos a gerar os frutos daquilo que nós estamos plantando nas nossas vidas. Não é muito fácil Deus te abençoe aqui dentro da igreja? Se algum irmão faz uma coisa que você não gosta, é mais fácil de perdoar, pelo menos pela pressão do grupo, né? Fica mais fácil. Agora, e no trânsito? E no trabalho? E na faculdade? E na internet? São nesses lugares que nós vamos começar a gerar os frutos, queridos. Bom, nossa, tem que ser muito, mas muito, assim, de certa forma tolo, inocente, para acreditar que as coisas vão chegar aqui num primeiro momento. Não, as coisas acontecem na nossa casa, na nossa vida cotidiana. E eu vou citar alguns frutos que infelizmente eles estão de uma forma bem grande sendo mostrados para as pessoas na sociedade hoje. E se você for se identificando com alguns desses, no final nós vamos orar e você pode pedir misericórdia para Deus. Provavelmente nós vamos... Mas os frutos da carne, você pode dizer comigo, frutos da carne? Os frutos da carne no trabalho. Uma competição selvagem, onde
as pessoas, elas não são as mais importantes. O mais importante é o seu título. O mais importante é o seu bolso. O mais importante são as suas férias que você vai poder fazer se você for promovido e tiver que dar um jeitinho de tirar alguém da jogada. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho. Isso não é uma coisa muito positiva, mas às vezes, olha, para eu me dar bem, eu vou fazer isso. Nós temos que tomar cuidado com essa questão de eu vou querer me dar bem, desprezando as pessoas. Mas em casa nós temos alguns frutos que são muito evidentes da carne, que são temperamento descontrolado. Você tem alguma pessoa na sua casa que é descontrolada? Não? Que bom, que bom. Mas nós temos centenas de milhares de lares divididos. E por que eles estão divididos? Isso é a manifestação de alguns frutos da carne. Quando nós saímos, e eu acho que aqui nós vamos entrar em consenso. Quando nós saímos, uma busca frenética por felicidade. Eu quero alguma coisa que vai me deixar feliz, nem que seja por um curto espaço de tempo, mas eu quero alguma coisa que vai me deixar feliz. E quando passar, eu quero arranjar uma outra, eu vou arranjar uma outra, eu vou arranjar uma outra. Essa busca frenética por felicidade. Quem gosta de fazer compras? Não temos mulheres no nosso meio. Quem gosta de fazer compras? Eu vi um marido que até coçou assim a orelha quando a esposa levantou a mão. Não sei porquê, mas... esse consumismo insaciável. Isso é um fruto da carne. Nós gastarmos com coisas que nós não precisamos, queridos, é um fruto da carne. Nós estamos sendo conduzidos e colocaram na nossa cabeça que nós precisamos de algumas coisas que na verdade nós não precisamos. E não apenas o consumismo, mas também alguns vícios que são incontroláveis. Lucas, o que é um vício? Tem pessoas que são viciadas em álcool. Elas precisam disso. Tem pessoas que são viciadas em cigarro, tem pessoas que são viciadas em compras, tem pessoas que são viciadas em sexo, tem pessoas que são viciadas tem vícios em diversas áreas da sua vida. Isso são frutos da carne. Quando nós não conseguimos, assim, controlar isso que está acontecendo na nossa vida. Na igreja. Lucas, é possível ter frutos da carne dentro da igreja? Claro, onde tem gente, meu irmão, a igreja é uma reunião de pessoas, onde tem pessoas, tem problema. Infelizmente nós temos que falar disso. Até o nosso professor, Samuel, o professor Luiz Saião, ele brinca que de perto ninguém é normal. E é verdade, de perto, quando você vai conhecendo as pessoas, você vai vai percebendo que ninguém é muito normal mesmo. Mas quando dentro da igreja nós buscamos incansavelmente uma religião de espetáculo. A igreja precisa ser um show, a igreja precisa ser um mega evento. Opa, peraí, isso é bíblico? Essa é a vontade de Deus? Não, isso é um fruto da carne que vai alimentando na cabeça, principalmente, gente, desculpa, dos músicos, mas isso acontece, essa religião de espetáculo, mas também um coração egoísta e uma insatisfação constante. Vocês concordam com pessoas que vão pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja e não conseguem se fixar em nenhuma igreja? Você conhece um desse? Eu conheço uma senhora que ela tem alguns ditados que são maravilhosos. E ela, na sua simplicidade, ela me disse uma vez assim, olha, para mim, crente que pula de igreja em igreja não é ovelha, é macaco. E nós temos muitos macacos dentro da igreja. Por quê? Eles estão buscando só a sua satisfação própria, só a sua satisfação própria. Eles sempre estão insatisfeitos com alguma coisa. E querido, se você está procurando a igreja perfeita, quando você encontrar, me fala. E também tem uma coisa, quando você for para lá, ela deixa de ser perfeita também. Porque não existe igreja perfeita. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Mas uma coisa é colocada e plantada na nossa cabeça. Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. Não, você tem o direito de ser feliz. E com esse argumento que aos poucos foi sendo introduzido na cabeça das pessoas, esse conceito entrou dentro das igrejas. Eu tenho o direito de ser feliz. Então, se eu faço uma coisa de errado e o pastor vem conversar comigo, o pastor, sinto muito, pastor, estou indo para outra igreja. Ou se acontece alguma situação no ministério ou no grupo pequeno, eu vou parar de ir nessa igreja por causa dessa pessoa, porque aconteceu isso ou aquilo, ou porque eu não estou satisfeito com isso ou aquilo. Peraí, nós somos uma igreja, somos um corpo. Se você está insatisfeito com alguma coisa, converse com o pastor. Fale, pastor, está acontecendo isso. Como o Senhor me direciona? Como você me direciona?
Pode ser que você está muito, muito intoxicado pelo mundo e você precisa baixar um pouco a bola, orar mais e falar: Senhor, me perdoa pelo que eu estou fazendo, me perdoa. Mas pode ser que você está insatisfeito com uma coisa que infelizmente o pastor ele não está conseguindo ver, e a sua insatisfação vai mostrar para ele, vai falar: olha, essa área da igreja está com uma deficiência mesmo. Vamos encontrar uma forma de atender essa necessidade da igreja? Isso é ser igreja. Agora, quando nós estamos gerando esses frutos aqui dentro da igreja, é porque tem muita semente do mundo, muita semente da carne sendo lançada nas nossas mentes. Mas também quando nós estamos sozinhos, nós somos uma geração que tem alguns problemas chamados medo, estresse, depressão, solidão, tudo isso. Ah, Lucas, mas tem um cuidado médico. Eu acredito que tem pessoas que precisam de um cuidado médico. Mas tudo isso não é o plano inicial de Deus. Não foi o plano inicial de Deus. As pessoas estão se sentindo dessa forma porque são frutos de coisas que elas estão plantando na sua cabeça. E isso estão gerando frutos que são completamente negativos para elas. Agora, Lucas, você falou sobre um monte de coisa ruim. A gente até riu um pouco de algumas coisas, mas você, teoricamente, só falou de coisas ruins, de frutos ruins. Mas existem frutos bons também. Quando nós colocamos a nossa vida para, buscar e selecionar sementes boas e sementes ruins e falar assim: olha, isso eu vou plantar na minha casa, isso eu vou plantar na minha vida. Quando nós selecionamos as melhores, queridos, nós temos alguns benefícios, porque colhemos coisas especiais para a nossa vida. E a primeira coisa que é muito, muito especial é o amor. É o primeiro fruto, o amor. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela comigo em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, e se alguém puder fazer uma leitura, eu posso pedir para o irmão que deu os recados, por favor, para fazer a leitura do 4 ao 7, porque o irmão tem uma bela voz. Quer levar leva para ele. Sinceramente, eu fiquei impressionado. Parabéns. Do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Queridos, para alcançarmos isso já somos quase santos, né? Porque é um desafio e tanto. Mas quando nós decidimos selecionar o que vai entrar na nossa vida, nós começamos a experimentar uma transformação que não é o pastor que faz, é o Espírito Santo que faz, é uma coisa que nós não podemos fazer, nós não temos controle sobre isso, mas nós começamos a enxergar que algumas situações que nós agiríamos de uma forma, nós passamos a agir de uma forma diferente. Isso começa a mudar a nossa visão, começa a mudar as nossas atitudes, e quando nós experimentamos essa transformação, uma das coisas mais lindas é que nós estamos experimentando o verdadeiro amor, que é um dos frutos do Espírito Santo, é um dos frutos de quando nós semeamos coisas boas na nossa vida, mas não apenas o amor, mas a alegria. E a alegria, uma definição, é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Queridos, quando nós temos uma vida com Deus verdadeira, quando nós aceitamos o desafio de falar: olha, eu vou selecionar o que vai entrar na minha vida. E olha que isso não é para as pessoas mais velhas apenas, são para todos, para os jovens, para as crianças dependem dos pais, mas principalmente para os jovens. Eu aceitei o desafio de: olha, eu vou filtrar o que vai entrar na minha vida, eu vou filtrar o que eu leio, o que eu assisto, vou filtrar exatamente, vou selecionar tudo que eu estou absorvendo. Você vai ver que você pode passar por uma situação muito difícil, financeira ou por alguma coisa, e mesmo assim você vai sentir alegria no coração. E você vai falar: Lucas, mas isso é possível? Sim, é possível.
a palavra de Deus nos garante que mesmo quando estivermos passando por situações difíceis, o Senhor, Ele está no nosso lado. E quando Ele está no nosso lado, os frutos dele estão sendo gerados na nossa vida. Um deles é a alegria. Porque olha, eu estou satisfeito com a situação que eu estou. Eu estou satisfeito. E não é que eu não vou lutar para sair dessa situação. Não, são coisas diferentes. Mas olha, isso aqui me preenche. A alegria do Senhor me preenche. Mesmo numa situação difícil, a alegria do Senhor, ela me preenche e ela me fortalece. Eu me sinto totalmente satisfeito nele. Eu não preciso buscar satisfação em outras coisas, não. Eu me sinto satisfeito no Senhor. Então, os frutos do Espírito, diga comigo: amor, alegria, paz, paz, calma, estado de calmaria, harmonia com os irmãos, sentir paz no coração. Em cada passo que nós vamos dar, sentir paz no coração. Esse é um fruto do Espírito. Olha, Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Estou orando. Abre a porta, mas coloca paz no meu coração. Eu quero sentir paz. Eu quero estar em paz com o Senhor. Eu quero estar em paz com os meus irmãos. Queridos, seguir Jesus é um desafio. Seguir Jesus é um desafio. E desafios, grandes desafios, exigem comprometimento. E esse comprometimento é muito maior do que um comprometimento apenas casual, apenas aos domingos. Seguir ao Senhor Jesus quer dizer ser um discípulo dele. E o discípulo, ele imita o seu mestre. O discípulo, ele aprende com o seu mestre. Ele faz as mesmas coisas. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e falar: o que agrada ao Senhor? Senhor, isso aqui eu estou fazendo isso. Estou assistindo isso. Se você está assistindo alguma série, se você está assistindo novela, comece a prestar atenção no conteúdo e vê se isso realmente é bom para você. Não seja tolo ao ponto de pensar: ai, mas isso não tem problema, queridos. Tem problema sim, porque está sendo plantado na sua cabeça, está sendo plantado em você. Nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso, atentos à vontade de Deus. O que você ouve aqui no domingo, eu não sei quantas pessoas têm o costume de fazer isso, mas seria interessante. Traga um caderninho para a igreja, anota a pregação, anota o texto, medita no texto que o pastor pregou. Isso vai ser bênção na sua vida, porque vocês concordam que nem tudo que eu falei aqui vocês vão conseguir guardar, certo? Alguns vão, porcentagens, né? Alguns conseguem guardar menos, outros conseguem guardar mais. Mas, queridos, quando nós anotamos, nós conseguimos fixar algumas coisas. E isso é importante para que nós possamos aplicar na nossa vida. O grande desafio para a igreja, quando ela ouve a palavra, é aplicar na vida dela. É chegar hoje depois do culto e, se você vai fazer um almoço em família, após o almoço, você separar um tempo, parar tudo e falar: olha, sobre o que eu ouvi hoje, Senhor, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, para se, caso eu esteja sendo conduzido para uma direção contrária à sua vontade, o Senhor me mostre aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo que não te agrada. Se você veio com a sua esposa, depois do almoço, homem, marido, você tem uma responsabilidade como sacerdote da casa, o cabeça da casa, senta com ela. Leva ela para tomar um sorvete, né, esposas? Leva ela para tomar um sorvete, senta e conversa a respeito da palavra. E procure uma forma de aplicar na sua vida, porque senão de nada vai valer você ficar aqui essas horas. Então, eu vou aplicar na minha vida, e vou aplicar na minha vida diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Irmãos, para que nós possamos viver a plenitude do Espírito, nós precisamos, de uma vez por todas, crucificarmos a nós mesmos. Amém. E deixar que Cristo vive em nós. Amém. 12 horas, 12 meses do ano, 24 horas por dia. A gente pensa assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nesses 100 anos que eu vou viver, nesses 100 anos, eu vou viver para Cristo. Eu não vou viver para as minhas vontades, eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para o reino. Eu posso te garantir, você será grandemente recompensado com isso. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você, querido? Queria convidar você a curvar a sua cabeça. Também vou cantar uma música. Ai, glória a Deus.
Glória a Deus. Onde que ligo? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua voz que fala conosco. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso e paciente conosco. Ó Pai, nós reconhecemos que temos debilidades, nós reconhecemos que por muitas vezes pecamos e erramos, ficamos distantes do Senhor. Ó Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que optamos por um prazer momentâneo e deixamos de lado a sua verdade, a sua vontade. Ó Deus, que a oração, o trecho da oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, seja uma realidade nas nossas vidas. E não importando as circunstâncias, nós possamos viver para o Senhor. Nós possamos viver para o Senhor e buscar as sementes do Espírito quando vamos perder dinheiro, nas situações em que vamos perder tempo, nas situações em que não vamos ser beneficiados com os benefícios dessa terra. Mas não importando as circunstâncias, nós vamos buscar estar perto do Senhor em todos os momentos. E a nossa vida vai ser uma adoração. Que nós possamos viver para te glorificar dia após dia. Que nós possamos viver para te honrar. Que nós possamos viver para o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra nos nossos corações. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos localizar o que te desagrada, o que estamos consumindo, o que te desagrada, o que estamos lendo, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, Pai, as músicas, os seriados, os programas, os livros. Que nós não venhamos ser, Pai, que nós não venhamos a cair nas armadilhas que esse mundo tem para nós. Que nós não venhamos a cair nas armadilhas que o diabo faz para tentar nos derrubar. Nós possamos fixar a nossa visão ao alto e desfrutar do amor, da alegria e da paz. Nós somos gratos, porque isso só é possível pelo sacrifício de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, absolutamente tudo, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei com a minha vida. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Somente a Ti, Senhor Jesus. Não a nós, mas ao Senhor. Que nós possamos aprender a crucificar a nossa carne e aprender a viver para o Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso nós pedimos, através da Tua graça, ajuda-nos nas nossas deficiências, ajuda-nos nas nossas debilidades, nas nossas inclinações pecaminosas. Ajuda-nos. Nós abrimos o nosso coração e pedimos: Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nas nossas vidas. Que possamos ser aqueles que são os que seguem ao Senhor Jesus. Que precisos são radicais, somos radicais, mas somos radicais porque o Senhor foi radical por nós. Em nome de Jesus nós louvamos e agradecemos. Amém.